Nesse vídeo eu quero te mostrar por que que a mulher é o sexo frágil e por que que isso a torna ainda mais forte, sem precisar lutar como uma mulher, nem odiar os homens para ter e viver no seu papel de mulher no mundo. Sejam muito bem-vindos a mais essa aula, né? Dando continuidade à primeira aula que saiu e está aí no canal. Bom, tudo que eu estou falando está sendo baseado neste livro aqui, O Privilégio de Ser Mulher, que inclusive eu recomendo muito, tá bom? A todas as mulheres que queiram se conhecer, que estão aí buscando autoconhecimento. Esse livro, ele vai nos mostrar a nossa primeira identidade, que é aquela identidade que a gente recebe quando a nossa mãe é engravida e a gente fica querendo saber se é homem ou mulher. Quando descobrimos que existe ali uma mulher no ventre de nossa mãe, ali é a nossa primeira identidade. E ali começa o autoconhecimento, né? A gente precisa voltar até lá para nos conhecer e entender o que Deus quer de mim como mulher, né? Então, dando continuidade ao que a gente vem falando, eu queria tratar um pouco sobre essa diferença do homem e da mulher, né? E por que, em certo sentido, a mulher é considerada o sexo frágil, né? E a gente tem várias características, vários comportamentos da mulher que diferenciam ela do homem. A começar pelo seu jeito mais sentimental de ser, né? A mulher, ela é muito mais vulnerável que o homem. A mulher, ela tem uma facilidade de chorar e ela não se envergonha do choro, ao contrário do homem, né? O homem chorar, e se alguém vê ele chorando, para ele é uma ofensa, né? Então, existe essa diferença muito marcante entre homem e mulher. E eu vou estar sempre olhando aqui, porque a aula está aqui, e eu anotei os principais pontos que eu quero passar para vocês, tá? Então, eu trago essa colinha aqui. E todo esse sentimentalismo faz com que a mulher, elas sejam mais propensas a se magoarem mais, né? A sentirem mais um desconforto, muito mais do que os homens, né? Os homens muitas vezes nem percebem o que aconteceu, a mulher já consegue enxergar mais além, né? Elas têm, quando eu falo elas assim, né? Mas nós temos menos controle das nossas emoções, né? Nós somos muito instintivas, muito sensíveis. E instintivas no sentido de deixar ser levada pelas emoções, muitas vezes, pelo que sentimos, né? Uma mulher, ela tem mais propensão, por exemplo, é engraçado. Meus avós, me veio eles na cabeça aqui porque dá para perceber isso muito nas gerações passadas, né? Mais ainda do que hoje. Minha avó até hoje, quando bate algum estranho na porta da casa dela, ela abre na confiança, ela abre sem perguntar quem é. Meu avô não faria isso. Sempre existe uma desconfiança, uma dureza, mas e se for ladrão? O que essa pessoa quer? A mulher não. A mulher, ela vai na confiança. Não, não vai ser ladrão, vai ser alguém. Talvez está precisando de alguma coisa. Então, esses sentimentos, essas emoções mais à flor da pele, é muito mais característica das mulheres do que dos homens, né? Então, por isso até que as mulheres, elas tendem a ser mais românticas do que os homens, né? Mais sentimentais. Só que Santa Teresa d'Ávila, ela falava uma coisa, né? Ela falava o seguinte, essas questões da mulher, que de certa forma, à primeira vista, parecem uma desordem interior de emoções, de hormônios, de todo o complexo que é essa mulher, todas essas questões, elas podem atrapalhar a mulher, né? E aí ela vai falar o seguinte, isso pode ser perigoso para a mulher, no sentido de atrapalhar e danificar a vida interior da mulher, né? Todo esse sentimentalismo, os devaneios, né? As ilusões, aquela coisa de sonhar acordada que a mulher tem, né? Isso acaba trazendo mais a um egoísmo próprio da mulher, né? De devanear demais, de sonhar demais. E aí ela vai falar que isso pode ser perigoso para a vida interior. Há quantos anos Santa Teresa d'Ávila falava isso? E como que a gente consegue perceber hoje, né, alguns desses aspectos nas nossas vidas como mulheres, né? Uma coisa que Santa Teresa d'Ávila também fazia, justamente, né, para tentar combater esse perigo,
já para remediar, ela sempre frequentava diretores espirituais, então ela tinha o seu diretor espiritual, porque ela falava que uma mulher, especialmente a mulher, todo mundo precisa, claro, mas especialmente a mulher, por todas essas questões muito afetivas, emocionais, sentimentais, ela precisa receber essa graça, essa ajuda, essa orientação espiritual, né, para que ela possa fazer um bom uso de todas essas coisas que lhe foram dadas. E um dos exemplos dessas coisas que ela dá é a beleza, né? A mulher, ela tem uma beleza própria. E a beleza é um dom dado por Deus. Só que muitas vezes as mulheres usam a beleza para o quê? Para a destruição, para o mal, para o pecado, né? E aí ela não só se destrói, mas ela destrói também o outro, né? A pessoa que está ali, que será a vítima, assim, vamos dizer assim, né? E aí ela vai falar que os pecados sexuais são aqueles tipos de pecados que destroem a alma do ser humano, destroem assim, ó, como se fosse uma doença fulminante, sabe? Então todas essas questões a gente pode perceber, né? São muitas nuances entre as diferenças do homem lidar com os sentimentos e a mulher. Por exemplo, as mulheres elas entram em pânico com muito mais facilidade. Elas se preocupam, nós nos preocupamos muito mais com as coisas do que os homens, né? Às vezes a gente perde sono por alguma coisa que aconteceu no dia. E aos homens, poucas coisas tiram o sono, né? Então, assim, nós mulheres, a gente fala mais abertamente sobre nossas questões mais íntimas, nosso passado, alguns sofrimentos, né? Sobre nossas dores, sobre o que nós estamos sentindo. Agora, percebam como é difícil você tirar alguma coisa do homem com relação aos seus sentimentos, ao que ele está sentindo. Isso é muito mais difícil, porque é próprio do homem ser assim e é próprio da mulher serem assim, né? Bom, aí o que acontece? A gente precisa pensar em algumas coisas aqui, né? Vamos supor, essa fragilidade, essa fraqueza da mulher, né? Como é visto, né, como o sexo frágil por conta muito dessas questões, ela precisa ser transformada em força, né? São Paulo vai dizer várias vezes, como é que é? Sou forte, sou fraco, mas esqueci. Pera aí, gente. É quando eu sou fraco é que sou forte. Lembrei, né? São Paulo vai dizer isso nas suas epístolas, né? É quando eu sou fraco é que sou forte. Porque sim, somos fracos, mas somos fortes em Deus. Então, como transformar a minha fraqueza em fortaleza? Né? O caminho de santidade da mulher tá em justamente purificar essa sensibilidade, muitas vezes desproporcional que ela possui, né? Essa sensibilidade desorganizada que ela possui. Então, ela deve sempre, né, lutar por essas lágrimas falsas, evitar, né, lutar contra essas lágrimas falsas e lutar para conseguir pelas lágrimas que santificam. Essa é a luta da mulher. A mulher, ela tem essa propensão toda, a esse sentimentalismo todo, né? Então ela tem que lutar contra essas lágrimas falsas e correr atrás das lágrimas que a santificam, né? As lágrimas da santidade. Então a mulher, ela tem uma missão especial para com os homens, que é o quê? Aprimorar neles o que eles não têm tanto assim naturalmente como nós temos, que é o quê? Essa questão da afetividade, é despertar a afetividade no homem, é aprimorar a afetividade no homem, né? Nós somos chamadas a humanizar os homens, e a gente é chamada a isso desde que Deus nos deu o dom da procriação, né? A criação começa em nós, o homem é formado dentro de nós, para que a gente continue, porque nós temos esse chamado de humanizar as pessoas. Olha só que interessante. E aí no plano divino a gente consegue ter claramente como que o homem e a mulher, eles se complementam, né? Deus quis assim, homem e mulher se complementando. O que tem muito em um e falta no outro, eles se unem e ali
se complementam, né? É muito lindo entender tudo isso. E quando a gente começa a entender tudo isso, a gente começa a organizar nossos pensamentos. A gente começa a organizar a hierarquia das coisas, né? Bom, outra característica bem interessante que a gente consegue perceber é o seguinte: os interesses da mulher, né, os interesses de nós mulheres, interesses femininos, elas são sempre muito levadas ao lado humano da coisa, né? Ou seja, a mulher ela tem uma preocupação e um olhar para a vida familiar, né, para os relacionamentos, para a saúde, para o bem-estar, sempre com esse olhar humano, né? A mulher tem um olhar para a vida espiritual, ela sente uma necessidade de olhar para aquilo e falar assim: minha vida familiar, como que ela tá? Como que tá meu relacionamento? Como que tá meu relacionamento com Deus, minha vida espiritual? E minha saúde? Como que tá a minha saúde e a saúde da minha família? Como que tá o nosso bem-estar? Ou seja, a mulher ela tem preocupações humanas, né? Então, daí vem essa missão de humanizar os homens e outras mulheres, né? No sentido assim, humanizar o ser humano. Então, a missão da mulher, ela é muito auxiliada por todos esses dons que ela recebe de Deus, né? Incluindo a beleza, né? A mulher, ela não tem essa beleza própria à toa, né? É para ser usada para o bem, para a busca da santificação, para a busca da humanização das pessoas, né? Só que ela também pode usar isso para sua queda, para sua ruína, né? Como a gente vê muito hoje aí, né? Aquela questão da amabilidade da mulher, aquele poder de charme que a mulher tem, ela pode colocar os homens aos seus pés, né? E isso, quem diz é a autora, né? Essa autora, filósofa, estudiosa, doutora, professora em academia. Então, assim, a mulher, ela pode utilizar-se da beleza própria, da beleza estética, da beleza de sua alma, para conduzir a humanidade, para conduzir o seu relacionamento, para conduzir a sua vida amorosa, a sua vida familiar, a sua vida espiritual, né? Até porque a beleza, ela tem um significado muito importante na sociedade, mas é um assunto que não cabe aqui nessa aula, né? Bom, essa autora ela até coloca que a beleza da mulher, ela vem das mãos de Deus. Olha só que lindo, né? Bom, apesar da beleza da mulher vir das mãos de Deus, muitas mulheres, e hoje em dia muitas mesmo, usam isso para a própria ruína, né? Para propósitos egoístas, assim, que vão degradar a mulher, que é um assunto que a gente viu na aula passada, né? A degradação da mulher. E aí, com todo esse poder nas mãos, ela usa isso de forma o quê? Pecaminosa. E a mulher que usa de seus dons para promover o pecado, ela acaba sendo escrava do diabo, né? Se ela tem um Deus que a criou, desenhou a sua beleza com as mãos e ela usa isso para o mal, além dela ser muito ingrata, né, de certa forma, ignorante, ela acaba virando escrava do diabo. Olha só, que gravidade, né? Tem um autor que é a Alice, que é a autora, né? Ela cita aqui que ele fala o seguinte: a mulher é um dos mais esplêndidos instrumentos com os quais a providência prepara o caminho para a civilização. Se ela for infiel, a sociedade perecerá. Vocês conseguem entender aqui que o propósito de eu ter começado a criar essas aulas é justamente o seguinte: vocês conseguem entender a gravidade da responsabilidade da mulher na sociedade, né? A mulher, por muitas vezes, ela é tida como... Inclusive, acho que eu falei essa frase na aula passada, né? O tipo de mulher influencia o tipo de sociedade que nós temos. E eu até fiz uma reflexão com vocês. Que tipo de sociedade nós temos hoje? Então, que tipo de mulher nós temos hoje? Nós somos hoje, né? Então, o meu propósito maior aqui é chamar vocês a entenderem a responsabilidade de ser mulher. Entende? A responsabilidade é muito grande, né? Inclusive, outro exemplo que eu achei
muito bom, assim, muito didático, é o exemplo que ele traz no livro, que ela fala o seguinte: quando chamam uma mulher de sexo frágil, é burrice algumas mulheres ficarem ofendidas, é falta de inteligência. Porque um sexo frágil é como se fosse um vaso de planta de vidro. Um vaso de planta de vidro, ele precisa ser muito bem cuidado. Se for manipular esse vaso, tem que ter muito cuidado para ele não quebrar. Não pode ser pegar de qualquer jeito, né? Tem a posição certa para ele não trincar. Tem o cuidado para ele não arranhar. Já um vaso de ferro, você joga ele longe, ele não quebra, porque ele é forte. Mas é um vaso rude. É um vaso sem nenhuma delicadeza, sem nenhuma fragilidade, sensibilidade. Então, é uma analogia que a gente pode fazer ao sexo frágil. Existe uma beleza profunda e sobrenatural neste sexo frágil que somos nós, né? O sexo que precisa do cuidado, da proteção. O sexo que tem uma beleza que foi desenhada pelas mãos de Deus. Então, meditemos sobre isso, que é um assunto muito interessante, né? Bom, e lembrando, né? Uma mulher inteligente, ela não se sente ofendida pelas suas fraquezas, porque é quando sou fraco é que sou forte. Nunca se esqueçam dessa frase. Que bom que somos fracas, porque é quando sou fraca que sou forte. Sem Deus eu não sou nada. Como eu vou ser forte sem Ele? Né? Então, ter essas fraquezas lembradas é como se fosse, assim, do ponto de vista sobrenatural, né? É como se fosse uma graça. Olha que tamanha oportunidade que temos de olhar para o céu. Sabendo nossa fraqueza, sabendo que eu não consigo sozinha, eu olho para o céu. Isso é uma graça, né? Não é nas dificuldades que a gente cresce? Na fraqueza a gente se fortalece, né? Então é isso, né? Os medos das mulheres são diferentes, os sentimentos das mulheres são diferentes. Então, essa busca, a mulher que tem essa consciência de sua fraqueza como mulher, de suas falhas, de suas faltas, ela busca a Deus. E isso é tudo, sabe? Que adianta eu ser forte e não olhar para Deus? Do que adianta? Você entende que é uma burrice sem tamanho? Desculpa a palavra, mas assim, é uma burrice sem tamanho. Do que adianta eu ser forte? Do que adianta eu lutar como uma mulher, correr com os lobos, buscar os meus direitos e não ter Deus? Não olhar para o céu? Não ter esse olhar sobrenatural das coisas, da vida? O que adianta? Tá? Então, eu quero muito que vocês gravem essa frase: quando sou fraco é que sou forte. Quando sou fraco é que sou forte. São Paulo sabiamente nos ensinando aí. Tá. E aqui, dando continuidade então à nossa aula, a gente vai perceber uma coisa, né? Vamos fazer aqui uma breve ligação do privilégio de ser mulher com a encarnação de nosso Senhor Jesus Cristo, né? A gente pode constatar como é inesgotável o assunto encarnação, né? O mistério da encarnação. É algo que a gente não consegue chegar a um ponto final, porque vai além da nossa razão, né? Como que um homem, né, que é um Deus que se faz homem, para ensinar suas próprias criaturas a serem humildes. Como que isso é possível? Um Deus que vem ao mundo passar, sentir tudo que um ser humano sente, né? A fome, a sede, os sentimentos, sentir as emoções, passar por necessidades, perseguições, ameaças. Para quê? Por quê? Né? Para nos mostrar justamente a humildade. Eu estava fazendo um curso esses dias e... Poxa, apaguei aqui. Mas é uma frase de São Tomás de Aquino, que ele fala, ele responde, né, no seu livro Exposição ao Credo, onde ele explica cada artigo do credo. Ele vai falar que Deus, ele se encarnou. Para quê? Para dois motivos.
primeiro, para ser remédio para os nossos pecados. E segundo, para ensinar a humildade aos homens. Se não me engano, foi isso. Esse segundo ponto, para ensinar os homens a serem humildes, alguma coisa assim, né? Então, assim, é basicamente para ensinar o seguinte: sem mim nada podeis fazer. Sem mim nada podeis fazer, né? E São Paulo, além da frase que eu já falei para vocês aí, que ele fala, ele sempre louva, vamos dizer assim, né, a fraqueza nas suas cartas, né? Ele sempre fala da fraqueza. Por exemplo, Santo Agostinho, né? Santo Agostinho lutou muito contra a castidade e mesmo assim ele caía muito. Ele caía muito. Por que ele caía muito? Porque ele era fraco, assim como todos nós somos fracos. E a gente só é forte quando a gente está aberto a receber as graças de Deus e a agir conforme seus ensinamentos. Entende? Então, a verdadeira força está em saber que nós somos fracos, tá? Inclusive, tem uma oração não. Ela é uma oração que os monges beneditinos, eles fazem todos os dias, 7 vezes por semana, que é a oração seguinte: vinde, Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Vinde, Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Por quê? Porque sou fraco. Sou fraco e eu preciso que o Deus, venha Deus em meu auxílio, me socorra sem demora, porque eu preciso. Sozinho eu não consigo, sozinho eu sou fraco. E aí, caminhando para o final da aula, eu queria falar sobre mais um assunto dentro desse próprio assunto, né? Que é o seguinte: a missão sobrenatural que foi dada para a mulher no mundo, né? A missão que Deus nos dá, né? De forma sobrenatural. A gente pensa o seguinte: Cristo, ele é a vida. A gente acabou de falar da encarnação. Cristo é a vida, né? Que dá alma, é o Deus da vida. E as mulheres, elas têm a graça, né? A missão de dar a vida. Olha só a grandiosidade disso, né? Nós, mulheres, nós temos esse mesmo princípio em nossas vidas que nos foi dado. Deus dá a vida e a mulher continua também dando a vida através do seu corpo, do seu ventre, certo? Então, por exemplo, né? Uma mulher que opta por livre e espontânea vontade pelo aborto, ela tá assim, ó, cortando o caule, assim, a cerne da árvore, sabe? O tronco da árvore, assim, ela corta assim de forma que aquela árvore frutuosa, cheia de frutos coloridos, é cortada assim, de forma que ela não vai dar mais fruto, de forma que ela vai secar ali, vai perecer, vai acabar. É isso que acontece com a alma de uma mulher que se deixa levar pelo aborto, né? Então, inclusive Chesterton vai dizer o seguinte: a inteligência é deixada para os homens e a sabedoria para as mulheres. O que quer dizer isso, né? A mulher, ela tem a sabedoria, ela vem o quê? Ela vem de algo mais sobrenatural, é um saber da alma, sabe? A mulher, ela tem essa coisa intuitiva de ver e sentir, de enxergar com os olhos de Deus. A mulher, ela tem mais facilidade disso, né? E a inteligência, que é óbvio, né, gente? Não é que o Chesterton concorda que as mulheres não têm que ter inteligência. Pelo amor de Deus, eu espero que vocês estejam entendendo, né? A inteligência aqui como algo mais racional, mais preto no branco. A sabedoria como algo mais sensitivo, intuitivo, sobrenatural, né? E a mulher, ela recebe, né, esse dom de receptividade, né? E o próprio dom de receptividade, ela é uma autodoação, porque a mulher, ela tem essa facilidade de receber, né? E a gente pode perceber isso no momento da fecundação ali. A mulher, quando ela é fecundada pelo homem, ela recebe uma sementinha microscópica, assim, que não dá nem pra ver. E o que ela devolve? Ela devolve um ser humano que agora vai ter uma alma imortal, a imagem e semelhança de Deus. Então você percebe por que a receptividade da mulher é uma autodoação? Porque a mulher que recebe, ela tá aberta para se doar, né? Então, a mulher, ela tem também mais essa questão de
não sei qual seria a palavra, mas ela tá mais aberta ou receptiva, né? A ideia de que ela é uma criatura e ela depende de um criador. O homem já tem mais uma resistência, né? E aí a gente tem o maior exemplo da humanidade, que é o exemplo de Nossa Senhora, no seu Fiat, né? Faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ela recebe do Espírito Santo também um embrião que se desenvolve por 9 meses em seu ventre, e ela não devolve um ser humano com alma e imagem e semelhança de Deus, ela devolve o próprio Deus, você tá entendendo? O Filho único de Deus, o Filho unigênito, o Todo-Poderoso. Então, assim, olha o tamanho dessa responsabilidade, né? E essa receptividade, ela é a chave da santidade da mulher. Porque a santificação, ela é deixar a graça reformar em mim o que precisa ser reformado. E eu só consigo deixar a graça agir e me reformar se eu estiver receptiva a essa graça, né? É aquilo que foi dito, não sei se foi numa passagem, não sei se foi num livro, faça comigo aquilo que quiseres. É basicamente o Fiat, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Eu estou receptiva a essa graça e eu vou cumprir a minha missão de mulher e devolver ao mundo muito mais do que eu recebi, né? Bom, e aí a gente tem um pequeno probleminha, né? A ameaça desse feminismo muito radical que a gente vê é justamente essa cegueira sobrenatural. A partir do momento em que eu já até disse isso na aula passada, a partir do momento em que a gente fecha os olhos para o sobrenatural, a gente se torna cego para o que é sobrenatural, acabam todos esses... a gente mata a missão da mulher, a gente mata todos esses dons recebidos de Deus, tá? E aqui no livro, ela deixou um exemplo muito interessante, que é o seguinte: foi feita uma pergunta da Academia Francesa, numa época, e essa pergunta, ela precisava, era tipo um concurso de melhores respostas a essa pergunta, né? E a pergunta era a seguinte: por que há mais homens que mulheres na prisão? E a resposta que ganhou o prêmio é a seguinte: porque há mais mulheres que homens nas igrejas. Por que há mais homens que mulheres na prisão? Porque há mais mulheres que homens nas igrejas. Com essa pergunta e resposta, a gente encerra a aula de hoje. Fiquem com essa reflexão diante de tudo que a gente falou aqui. Por que existem mais homens do que mulheres na prisão? Por que existem mais mulheres do que homens nas igrejas? É claro, né, gente? Diante de todo esse contexto que a gente está tratando aqui. Vale muito a pena essa reflexão, tá? E se você quiser deixar a sua reflexão aqui embaixo nos comentários, pode deixar, tá? Com isso a gente encerra esta aula. O propósito dessa aula é vocês entenderem a responsabilidade da missão que você tem como mulher, tá bom? A gente ainda vai ter mais uma aula sobre esse tema para encerrar esse ciclo sobre a missão da mulher e o privilégio de ser mulher. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Mandem essa aula, se você gostou, e a anterior, para outras mulheres que precisam saber qual é a sua missão no mundo, o que Deus espera de nós, tá? Então é isso, fiquem com Deus e até a próxima aula. Tchau, tchau.